O que Donald Trump disse, sabe, sobre essa coalizão da paz, seja lá o que for, eu não sei. Algo de paz que ele está reunindo. E aqui está o que ele disse sobre os bombardeiros B-2. O ponto principal foi quando pegamos aqueles aviões lindos, magníficos, e simplesmente encomendamos mais 22 deles. Magnificent. We just ordered 22 more of them. Updated model. The B-2 bombers are incredible. Modelo atualizado. Os bombardeiros B-2 são incríveis. Eu nunca entendi o bombardeiro B-2. Eu via, é uma asa, e nunca entendi direito, Johnny. Eu olhava para ele e dizia que era bonito, mas o que ele faz? Ele carrega bombas muito grandes, e ele entrou no Irã e destruiu totalmente o potencial nuclear. E quando fez isso, de repente tivemos paz no Oriente Médio, porque antes disso havia uma nuvem negra pairando sobre a região. Se isso não tivesse sido feito, essa nuvem ainda estaria lá. Países como a Arábia Saudita, países como o Catar, ninguém poderia ter assinado nada. Você teria essa ameaça. Não poderia ter havido paz no Oriente Médio. Então agora talvez tenhamos que dar um passo adiante, ou talvez não. Talvez façamos um acordo. Você vai descobrir nos próximos, provavelmente, 10 dias. Sim, Andrei, antes de chegarmos a este slide, soubemos pelo Wall Street Journal que o Irã rejeitou a proposta dos Estados Unidos apresentada durante as negociações em Genebra na semana passada. Em vez disso, eles ofereceram apenas uma concessão modesta em seu programa nuclear. Autoridades norte-americanas dizem que o impasse provavelmente não será resolvido. Você vê o que está acontecendo. Ninguém entende o lado militar disso como você. A mobilização que os Estados Unidos estão tentando criar, essa enorme presença militar na Ásia Ocidental, no Oriente Médio. Qual é a sua interpretação? Você acha que um ataque está a caminho? E quão preparados estão os dois lados? Bem, precisamos definir isso imediatamente, porque nos Estados Unidos, o significado de guerra se tornou quase mitológico. A última guerra de verdade que os Estados Unidos travaram foi o Vietnã. Essa foi uma guerra que realmente envolveu operações terrestres. Não estou falando de espancar o exército semi-alfabetizado e basicamente atrasado de Saddam Hussein, com os Estados Unidos tendo mais de meio ano para reunir forças de coalizão e enfraquecer um país que não tinha defesa aérea real. O Irã é uma história completamente diferente. A maneira americana de fazer guerra é apenas uma. Há um padrão, e todo mundo sabe disso. Eles simplesmente lançam todas as armas de longo alcance que os Estados Unidos têm e depois fingem que estão tentando suprimir as defesas aéreas. Por algum motivo, eles acham que são bons nisso. E o problema aqui, obviamente, é que a força que chamamos de enorme não é realisticamente tão enorme assim. Se olharmos para isso, ok, dizem que 2 grupos de batalha de porta-aviões estarão lá. Tudo bem. Grupos de batalha de porta-aviões são bons, e cada um deles pode, teoricamente, desdobrar. Bem, depende, mas digamos cerca de 60 aeronaves de ataque do tipo F-18 e, novamente, F-35. Então, se eles acham que podem simplesmente penetrar no espaço aéreo iraniano e usar JADAMs, podem ter uma surpresa realmente séria. O mais provável é que o que realmente aconteça é que eles estarão carregando todos aqueles JASSMs, que são armas de ataque à distância. A versão mais recente tem um alcance de cerca de 900 quilômetros, e é isso que permite que os porta-aviões fiquem longe de possíveis ataques de mísseis antinavio iranianos. Mas eles também têm, segundo diferentes estimativas, cerca de 150 F-35s e algumas outras aeronaves que obviamente ficarão baseadas na base deles na Jordânia. Embora isso possa parecer impressionante, na verdade não é, quando se considera a escala do Irã, a complexidade do terreno e o fato de que os Estados Unidos obviamente possuem um certo estoque de Tomahawks, Block 5 e Block 4. Mas, novamente, muitas pessoas... Bem, esse é o problema, obviamente, com pessoas como Trump, que não têm a menor ideia do que estão falando. Da última vez, mesmo durante o ato de sabotagem por parte de Israel, do Mossad e da Quinta Coluna no Irã, a defesa aérea iraniana saiu do ar e voltou a funcionar em 10 a 15 horas.
e quando começou a voltar ao ar, já estava operando com cerca de 70% de eficácia. Portanto, os iranianos têm uma defesa aérea real e ainda resta ver o que vai acontecer. And so that remains to be seen what's going to be happening, but you know what, the pattern is always the same. They will be throwing... Mas sabe de uma coisa? O padrão é sempre o mesmo. Eles vão lançar tudo que têm. Mas, novamente, os Estados Unidos são incapazes de sustentar operações de longo prazo. Isso se deve à sua produção muito fraca no complexo militar industrial, armas extremamente caras e ineficazes. Você se lembra do último ataque? Onde foi que eles atacaram? 1/3 dos Tomahawks nem sequer explodiu. Então é uma questão complexa para eles. E depois, é claro, como podemos ver no mapa, há vários destroyers rondando o Golfo Pérsico. Isso não é uma boa ideia, para dizer o mínimo. E sabemos que o Irã vai retaliar. Isso era sabido, e foi dito a Israel também. Vocês vão sofrer as consequências, não importa o que aconteça. Porque apesar de Israel, como de costume, mentir, é isso que eles fazem. Despite the fact that Israel, as usual, lies, that's what they do. They are lying because that's probably prescribed for them. Eles estão mentindo, porque isso provavelmente foi prescrito para eles, porque são o povo escolhido, como gostam de se ver. Mas eles vão entender. A única coisa em que o Ocidente combinado é bom, incluindo os Estados Unidos, que perdem todas as suas guerras, é em relações públicas, manipulação, jogando fumaça no rosto das pessoas. A realidade disso levará tempo para ser percebida quando a fumaça se dissipar. Mas, novamente, não acho que os Estados Unidos tenham os recursos para sustentar a operação necessária contra o Irã. E aqui está a questão: a Ucrânia. É claro, foi por isso que a OTAN foi desmilitarizada. Eles jogaram tudo o que tinham para apoiar o regime terrorista em Kiev. Mas a Ucrânia pode ser comparada em termos de escala, embora tenha uma população menor. In terms of scale, although smaller population, Iran has a huge population, 90 million people. O Irã tem uma população enorme, cerca de 90 milhões de pessoas. Então os russos, em 4 anos, ampliaram o número de armas de ataque à distância que a indústria dos Estados Unidos não conseguiu produzir em 20 anos. Então, vamos ver. Esse é o problema, sabe? Mas pelo que ouvi, ou melhor, li na mídia, eu sou tipo um cara de síntese, um cara de inteligência de código aberto, sabe? Eu leio jornais, canais, tudo isso filtrando todo tipo de ruído informacional. Mas, pelo que parece, como Larry Johnson também apontou, houve generais americanos, militares americanos, que vieram e disseram que não há garantia de sucesso. Podemos acabar não conseguindo nada com isso. E eles podem destruir alguns locais, inclusive industriais e civis. Sides, including industrial and civilians. NATO is very good at attacking civilians. A OTAN é muito boa em atacar civis, e só isso. Só temos que esperar para ver o que vai acontecer. Trump está claramente em uma situação sem saída, condenado se fizer, condenado se não fizer, como dizem, porque ele é controlado por Israel. O Congresso é totalmente controlado por Israel. Portanto, os Estados Unidos não são um país soberano, não tem um governo americano. É essencialmente um governo israelense que trabalha em favor de Israel. E, portanto, é provavelmente isso que vai acontecer. Mas isso basicamente arruinaria a presidência de Trump. Não que ele não tenha tentado fazer isso antes. E, novamente, tenha em mente que os Estados Unidos são incapazes de conduzir operações combinadas de grande escala, que seriam necessárias neste caso se estiverem pensando em ocupação, porque o Irã não é o Iraque. Muitas pessoas nem sequer entendem a própria fera. A única esperança para os Estados Unidos, e você sabe disso melhor do que eu, é claro, é a quinta coluna em Teherã, principalmente. E é só isso. Esse é o padrão. Esse é o nível primitivo, de jardim de infância, do planejamento estratégico por parte do Pentágono e da CIA. Certo, nos primeiros 20 a 25 dias vamos lançar tudo o que temos. Depois, vamos ver se haverá alguma rebelião. A quinta coluna, a CIA, entra, tenta derrubar o regime e as coisas continuam. Pois é, então os Estados Unidos não conseguem sustentar nenhuma operação por mais de 35 a 45 dias. Depois disso, ficam sem a maior parte dos recursos. E, obviamente, os Estados Unidos estão completamente receosos de colocar tropas reais e sérias em solo, porque isso vai acabar mal.
Andrei, aqui está a imagem que mostra o alcance dos mísseis iranianos, de cerca de 300 até 2.500 quilômetros. Então, na sua opinião, qual seria a estratégia do Irã? Vamos supor que os Estados Unidos começassem a atacar o Irã, basicamente as bases militares ou os lançadores de mísseis. Esse seria o primeiro movimento por parte dos Estados Unidos. Como o Irã reagiria a isso? Você está absolutamente certo. Eles provavelmente tentarão atacar os locais que já reconheceram. E, obviamente, vão querer suprimir as defesas aéreas. E aqui está o problema. No momento em que isso começar, a Jordânia será atingida, Israel será atingido e todas as bases americanas na região serão atingidas. Eu não sei quantos mísseis o Irã produziu recentemente, depois da última vez, mas aparentemente são muitos, certo? Além disso, muita gente ainda não reconhece uma coisa. Apesar de todas aquelas declarações cheias de bravatas sobre eliminar o Hezbollah e tudo mais. Bem, a verdade é que ainda existe uma rede muito desenvolvida do Hezbollah e de serviços especiais iranianos, diretamente iranianos, na região, que pode desempenhar um papel significativo em termos de reconhecimento, sabotagem e coisas desse tipo. Então, temos que esperar para ver. Mas sim, estamos definitivamente no que se chama, na terminologia militar russa, na terminologia profissional militar russa, de período de ameaça. É assim que se chama, o período de ameaça. E depois disso, teremos que esperar para ver aonde essa escada de escalada vai nos levar. Mas os Estados Unidos estão tentando fazer tudo o que podem agora para atenuar a resposta deles, obviamente. Mas novamente veja, este é o Trump. Esta é uma administração que não age com base nos interesses nacionais dos Estados Unidos. Então ele vai cometer esse ato, que será repugnante, e depois teremos que esperar para ver. Mas sim, o que sabemos com certeza é sobre o Irã. A Rússia está fornecendo ao Irã reconhecimento, alerta antecipado e coisas desse tipo. Então veremos. Eu não sei o que a Rússia e a China também estavam entregando lá, especialmente a China, porque houve cerca de 50 voos de seus aviões de transporte. Então, por enquanto, é pura especulação. Sim. E quanto aos... Você mencionou que os JASSMs têm um alcance de 900 quilômetros? E quanto aos sistemas de defesa aérea do Irã? Se forem russos ou domésticos, qual é o alcance desses sistemas? Bem, não se trata do alcance. Não importa se ele intercepta um JASSM a 20 km de distância ou a 5. Ainda assim é interceptado, não causa dano. Então, o JASSM, novamente, sim, os Estados Unidos são obcecados com essa coisa de furtividade, obviamente, o que é absolutamente superestimado. E sabe, não se engane, os russos também operam tecnologia militar furtiva. É só que isso reduz o alcance de detecção e coisas desse tipo. E também expande de qual hemisfério, geralmente forward, agora é furtivo. Usually it's frontal semisphere where it's stealthy. When it's sideways, you can easily see it, Quando está de lado, dá para ver facilmente, sabe? E é exatamente isso que acontece quando você projeta seu sistema de defesa aérea. Essas chamadas armadilhas de defesa aérea, alguns arranjos triangulares que permitem detectar até os alvos mais difíceis. Então sim, há profissionais ali, eles sabem o que estão fazendo. E, novamente, não sabemos exatamente o que foi fornecido ao Irã. Obviamente, há o Resonance. Alguns radares Resonance. Eles têm um alcance de cerca de 1.000 quilômetros contra alvos aéreos e conseguem detectar aeronaves furtivas sem problema. Então, sim, o Irã tem esses equipamentos. E, claro, é muito provável que os russos estejam fornecendo alerta antecipado. E isso inclui os separatistas? Não, não. O componente de superfície da Marinha Russa, junto com a chinesa, está realmente realizando algumas manobras por lá neste momento. Há uma corveta russa, Stoiky, que visitou o porto de Bandar, então há uma presença ali.
Mas novamente é preciso entender. Lembra o que Vladimir Putin disse há cerca de 6 a 8 meses? Não me lembro exatamente, mas vou citar. Você pode facilmente encontrar isso nas notícias e no site do Kremlin. Ele disse: oferecemos ao Irã cooperação em termos de defesa aérea. O Irã recusou naquela época. Essa é uma citação direta de Vladimir Putin. Então quero dizer, eles mudaram de ideia depois disso? Muito provavelmente sim. Mas tiveram tempo suficiente para fazer isso? Most likely, but did they have enough time to do this? I don't know. Do not forget, you know as well. Eu não sei. Sabe, não se esqueça, você sabe tão bem quanto eu, que há uma certa facção liberal pró-Ocidente dentro do governo iraniano. Pode não ser tão influente quanto antes, mas ainda assim, eles querem jogar esse jogo. De certo modo, o Irã precisa jogar esse jogo das negociações. Sim, negociar até o inferno congelar. Não há nada de errado nisso. Mas também há um entendimento. Eu concordo com o Sr. Alastair Crooke, ou Sir Alastair Crooke, como gosto de chamá-lo, ou Larry Johnson, ou outros observadores da região, de que o Irã ainda fala a partir de uma posição de força. Eles sabem que os Estados Unidos estão meio instáveis nessa questão. E novamente, não se esqueça, não é assim que guerras de verdade são travadas. Os Estados Unidos, como sempre, é aquele negócio, sabe, de soprar e ameaçar. Vamos destruir vocês. Toda essa conversa suja, esse papo de lixo logo de cara, como eles costumam fazer antes de suas lutas de boxe ou MMA. Mas a realidade é que é isso que você quer mostrar quando está no ringue. E deixe-me colocar desta forma. O verdadeiro histórico militar americano não é impressionante no ringue. Eles nunca enfrentaram inimigos reais como o Irã em uma batalha direta de verdade. Uma vez tentaram, lembra, há alguns anos? Por exemplo, havia um oficial dinamarquês em uma das bases aéreas que foi atingida por mísseis iranianos. Ele estava chorando. É inacreditável. Eles estavam em choque, obviamente. Os Estados Unidos imediatamente tentaram encobrir o que aconteceu, mas sabíamos que houve várias concussões graves. Eles tiveram que ser levados de volta aos Estados Unidos, dezenas e dezenas deles, muitas pessoas. Então houve mortos. Os Estados Unidos não conseguem lidar com perdas. Simplesmente não dá. Nunca foi preparado. As Forças Armadas dos Estados Unidos não são preparadas para lutar e sofrer perdas. Ponto final. É simples assim. Então, como você entende, os iranianos entendem isso. E é preciso entender que os iranianos estão muito cientes do fato de que se os Estados Unidos de alguma forma decidirem colocar tropas em solo, isso significará o fim do governo Trump, e nosso sistema político entrará em colapso. Porque o Vietnã seria, sabe, um passeio no parque em comparação com isso. Então voltamos à estaca zero. Vamos lançar tudo o que temos. Armamento de longo alcance, reconhecimento dos alvos, ataque e ver o que acontece. O que mais ouvimos da grande mídia, e, em certa medida, da mídia alternativa, é que, se os Estados Unidos atacarem, eles vão destruir a infraestrutura, ferir pessoas, matar pessoas, e o número de vítimas vai aumentar. Mas ninguém está falando sobre o que eles têm para se defender dos iranianos. Eles vão se defender com mísseis Patriot. Quantas baterias Patriot há realmente lá? O Patriot é uma piada. Quer dizer, ele consegue interceptar algumas aeronaves, mas quando se trata de alvos rápidos ou até balísticos, embora tenha sido ótimo no começo, bem, aparentemente o Irã tem blocos manobráveis que mudam de curso na reentrada. Então você pode chamá-los de hipersônicos de forma provisória, mas eles não são realmente armas hipersônicas, porque ainda seguem uma trajetória balística clássica. É só que eles descem, sabe? Às vezes, em um padrão espiral, é um alvo difícil para eles. E o resto, você lembra como THAAD se saiu em Israel? Em uma semana, eles ficaram sem cerca de 1/3 da munição do THAAD. É simplesmente ridículo. Mas sim, talvez tenham reposto um pouco, mas foi só isso. É só isso que eles têm. Eles têm o Patriot e o THAAD, e só.
Bem, obviamente, em termos de seus destroyers, é por isso que os moveram para o Golfo Pérsico, para criar algum tipo de barreira na direção geral dos ataques de mísseis do Irã. Eles acham que, sabe, os SM-2 e SM-6 podem interceptar esses mísseis. Mas quando há centenas deles voando, mesmo 3 destroyers, mesmo que 80% daquelas 96 células estejam carregadas com armas de defesa aérea e antimísseis, o que você tem? Provavelmente no máximo 200 mísseis. Talvez 250 mísseis antibalísticos e antiaéreos, SM-6 e SM-3, e de qualquer forma eles vão acabar. Enquanto isso, o Irã tem milhares. E novamente, muita gente esquece de uma coisa. O Irã tem mísseis de cruzeiro. Many people forget one thing. Iran has the cruise missiles. E esse é mesmo pude. And then, of course, there is anti-shipping missiles. E então, é claro, aos mísseis antinavio. O que quer que o Irã tenha recebido, eu não sei. Mais uma vez, não se engane. Mesmo que o Irã tenha conseguido os deles primeiro, os russos não vão. Eu não sei se eles vão entregar, digamos, o P-800 Onyx com alcance estendido que os russos usam, cerca de 1.000 quilômetros. Mas mesmo que sejam 300 quilômetros no Bastion, isso já é suficiente para causar caos dentro do Golfo Pérsico. E é por isso que estamos diante de uma situação muito frágil, muito incerta para as forças dos Estados Unidos ali. Deus nos livre que isso aconteça. Não queremos que ambos os lados, você sabe, mas os militares americanos apenas seguem ordens e farão o que lhes mandarem fazer, e então tudo pode desabar. E aí Trump ficará ainda mais encurralado. E novamente, ele não é um estrategista, nem as pessoas no Pentágono ou na CIA. Eles não sabem o que é uma estratégia de verdade. They don't know what real strategy is.